Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre 5 atitudes que destroem sua vida, atrasam seu destino, levam a prosperidade para longe. É isso aí. 5 atitudes que destroem a sua vida. E às vezes são atitudes que você já se acostumou tanto a tê-las que você nem para pensar. Então às vezes às vezes você não entende por que a sua vida fica amarrada, às vezes você não entende por que o teu vizinho, os teus irmãos de igreja, os teus parentes vão bem e a sua vida não vai bem. Às vezes você não entende por que seus projetos não dão certo. Veja, pode ser que você tenha uma dessas 5 atitudes ou as 5. A grande boiada humana tem as 5. Né? As pessoas que compõem a grande boiada humana, que mesmo sendo filhos e filhas de Deus, gostam de viver como boi numa manada, né? Na grande boiada medíocre desse mundo, eles praticam essas 5 atitudes. Então é muito importante que você conheça as 5 atitudes que destroem a sua vida. Vamos lá? Primeira é você amaldiçoar os ricos. Sabe por quê? E olha, veja bem, eu não estou falando de políticos, ok? Não estou falando de ratos de terno. Estou falando de ricos. Pessoas que ficaram ricas trabalhando ou pessoas que herdaram riquezas. Tanto faz. Estou falando de ricos honestos. Ok? Então, a primeira atitude é você amaldiçoar os ricos, a primeira atitude que destrói a sua vida. Por quê? Porque é comum na maioria das pessoas isso. Elas veem alguém com um carro novo, ou veem alguém bem vestido, ou veem alguém que comprou uma casa nova e tal, e elas ficam com inveja e elas já amaldiçoam a pessoa, já amaldiçoa mentalmente a pessoa, quer se afastar da pessoa, acha que a pessoa é prepotente, isso aqui. Tem ricos prepotentes? Tem, claro, mas são todos? Não. Acha que todo rico é ruim. Existem ricos ruins? Claro, mas são todos? Não. E não adianta, você pode até dizer que é, você pode até achar que é. O fato de você achar não significa nada. O fato de você achar não modifica a verdade. Eu gosto muito de uma frase antiga que diz assim, eu não sei o autor, por isso eu não vou citar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: um homem pode se trancar no seu pequeno quarto escuro e jurar por todos os deuses que a luz não existe. Entretanto, lá fora o sol continua brilhando e a escuridão existe apenas naquele pequeno quarto medíocre daquele pequeno e medíocre homem. Entende? O que você acha ou deixa de achar não tem a menor importância e não muda uma verdade universal. Quando você tem a atitude de amaldiçoar os ricos, você jamais ficará rico. Você jamais será próspero. Você afasta a prosperidade, a paz, a serenidade, as riquezas da sua vida. Ok? Mas se você for aquele tipo de pessoa que diz assim, mas não tem problema, eu sou pobre, mas eu sou digno, aí eu digo para você que você está mais perdido do que você podia imaginar. Porque você pode ser rico e digno. Eu sou digno. Eu prefiro ser rico e digno do que ser pobre e digno. Quando você é pobre, você não consegue ajudar ninguém. Então não tem nada de errado na riqueza, desde que você a consiga de forma honesta. Ok? Não estou fazendo apologia ao dinheiro e nem nada. Nós estamos apenas no começo do vídeo. Você entende como quiser entender. Ok? Segunda atitude é cobiçar. Cobiça. Olha o que Jesus falou sobre cobiça. Ele falou assim lá no Novo Testamento. Olha, na lei de Moisés estava escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que quando você olha para uma mulher e a cobiça, você já cometeu adultério com ela. Sabe por quê? Porque quando o que é a cobiça? Você põe o pensamento e já tem aquele sentimento. E você manifestou aquilo. Então, como você pensou naquilo, desejou e manifestou, então é como se você já tivesse feito aquilo. E aí, Ivan, mas qual que é o problema? Hoje em dia todo mundo trai? Não, todo mundo trai não. Não é todo mundo, a gente não pode regularizar. O mundo está de cabeça para baixo? Tá, mas tem gente de todo tipo. Agora o importante é o que você quer da sua vida. Mas que importância tem, Ivan? Se eu trair, que importância tem? Que importância tem? A importância é que você traz males espirituais para a sua vida, afasta a prosperidade, a serenidade, a paz interior, a felicidade e a riqueza. Simples assim. Então não cobice nada de ninguém. Cobiçar o carro de alguém, a mulher de alguém, os filhos de alguém, a vida de alguém. A cobiça é a irmã gêmea da inveja. Eu já falei sobre inveja. Aí é com você, não é? Na vida, primeiro a gente escolhe, depois a gente colhe. Ivan, mas como é que eu vou fazer? Ore, mude de pensamento, ore pela pessoa. Tá? Ivan, mas o que eu vou fazer? Calma. Quando eu falar 5 atitudes negativas, eu te falo quais as 5 que você pode pôr no lugar. Porque eu faço isso e dá muito certo, ok? Terceira atitude que vai destruir sua vida, ciúmes.
O ciúmes é um dos piores inimigos interiores que existem. E eu tenho falado sempre sobre isso, né? Os árabes dizem: se você não tiver inimigos interiores, nenhum inimigo exterior poderá lhe ferir. Ok? Ciúmes é uma emoção terrível. E o que é ciúmes? É insegurança. O que é ciúmes? É baixa autoestima. O que é ciúmes? É você não gostar de você mesmo. O que é ciúmes? É você não confiar no seu taco. O que é ciúmes? É você ser doente mental e emocionalmente. É isso. Livre-se disso. Mas como, Ivan? Daqui a pouco eu te falo. Ok? Estamos falando primeiro das 5 doenças, depois a gente fala dos 5 remédios. Quarta atitude, negligência com dinheiro. O que é negligência com dinheiro? É não estar nem aí com o dinheiro, é gastar em tudo quanto é tipo de coisa, é fazer dívida que você não pode pagar, é se enterrar no cartão de crédito por coisas que você não precisa, é ter 80 pares de sapato quando você só consegue usar um de cada vez. Entende? Isso é negligência com o dinheiro. É ser perdulário. Procure no dicionário o significado da palavra perdulário e você vai entender o que eu estou dizendo. E a quinta atitude que destrói sua vida é negligência com a gratidão. Olha, no vídeo anterior a esse aqui, eu falei aqui no canal, eu falei sobre isso. Eu falei sobre 10 sugestões para criar a sua lista de gratidão. Se você não assistiu ainda, assista. Provavelmente vai entrar um cartãozinho em algum momento, ou já entrou aqui, e no final do vídeo também sempre aparece vídeo sugerido. Se entrar o cartãozinho, você clica e ele vai abrir uma tela separado lá e o vídeo fica congelado lá para você assistir, fica pausado assim que você terminar isso daqui. Ou então você pode ir aqui no YouTube mesmo e digitar assim, Ivan Maia Gratidão. Vai aparecer um porre de vídeos aí que você pode assistir, você vai ver a importância disso. Então a quinta atitude que destrói sua vida é negligenciar a gratidão. O que é negligenciar? É não fazer uma lista da gratidão, é não verbalizar a sua gratidão, é não ser grato. E o que é não ser grato? É ser ingrato. É isso. A ingratidão é uma doença terrível e ela destrói a sua vida. Mais poderosa do que a ingratidão para destruir sua vida é só uma coisa chamada ignorância. E a ingratidão, ela é filha número 1 da ignorância. Por isso é que ela destrói você e sua vida e a vida de todos os seus amados. Ok? Então, amaldiçoar os ricos, repetindo, amaldiçoar os ricos, cobiçar as coisas dos outros, ciúmes, negligenciar o dinheiro e negligenciar a gratidão. Agora vamos lá? O que você pode fazer para se livrar dessas 5? Então, vamos lá. Número 1. Em vez de amaldiçoar os ricos, pega um hábito que eu já tenho há bastante tempo. Toda vez que você passar na frente de uma casa rica, ou que você vê alguém rico, um restaurante de ricos e tal, você pensa e diz assim, eu digo, aí você pode só pensar se você quiser. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu carro. Se você tem isso é porque você merece. E eu mereço também. E eu posso ter tudo isso e muito mais. É só isso. Isso é abençoar. Orar pelos ricos que você conhece, pelos seus familiares ricos. É isso. Ah, você acha estranho? Não. Estranho é não ter dinheiro para pagar a conta. Estranho é você ficar 5 anos com a sua vida no esgoto, indo para o poço sem fundo cada vez mais. Isso é estranho. Estranho é você andar junto com a grande boiada. O resto não é estranho. Pode parecer estranho para você nesse momento, é porque você não tem o hábito. É porque você está anos amaldiçoando, então para você parece estranho isso. Porque o teu ego vai falar mais alto. Então deixa o teu ego de lado, que o teu ego é teu maior inimigo. Ok? Segunda atitude, o que você faz para não cobiçar? Você, quando vier um pensamento de cobiça, você ora pela pessoa e diz assim, ela merece isso que ela tem de bom e tal, eu também posso ter isso e tal, e você muda de pensamento. Transmuta isso. É um exercício. E como todo exercício, quanto mais você faz, melhor você fica. O quê? Você acha bobeira isso? Tá, então continue do jeito que você estava vivendo. Né? Na vida a gente escolhe e depois colhe. Você faz suas escolhas e depois você colhe. Não é fantástico isso? É você que decide, é apenas uma sugestão. Terceiro, o que você faz para parar de ter ciúmes? É simples. Em primeiro lugar, você diz assim, não, você diz para você mesmo, eu não quero mais sentir isso. Eu estou feliz de ter essa pessoa, eu confio nessa pessoa, eu confio em mim, eu sei que eu tenho que dar todos os votos de confiança. Se ela me trair, ou se ela trair a minha confiança, veja, o problema é dela, ela vai causar mal para ela. Não quer dizer que eu não tenha que confiar em alguém. É um exercício. O quê? Você acha que não vale a pena fazer isso? Que é idiotice? Então continue sofrendo, continue tendo ciúmes e a sua vida vai andando cada vez mais para trás e você vai afastando as pessoas que você ama até que seu relacionamento fica destruído. Todos os seus relacionamentos. Se é isso que você quer, primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu estou apenas sugerindo. Quarto,
que você faz para não negligenciar mais o dinheiro? Faz a sua planilhinha de gastos. Antes de gastar em alguma coisa, pensa, eu realmente preciso disso? E se você não precisar, prefira não fazer. Entendeu? Valorize cada centavo. Não estou falando de ser avarento, não. Eu estou falando de valorizar o dinheiro apenas e não gastar à toa, em idiotice e fazer dívida que você não pode pagar, entende? Ah, o quê? Você acha que não dá para fazer isso? Olha, continue gastando demais então, e continue sem dinheiro, e a sua vida fica toda arrebentada até o dia que tomam as suas coisas. Se você acha que é assim, olha, na vida primeiro você escolhe e depois você colhe. Quem é que pode fazer alguma coisa, não é? Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer, estou apenas trocando ideias, sugestões, né? E, por último lugar, como parar de negligenciar a gratidão? Ó, assista ao meu vídeo 10 sugestões para criar sua lista da gratidão, crie sua lista da gratidão e comece a fazer os rituais de gratidão, igual eu ensino lá naquele vídeo. Você vai ver como a tua vida muda. O quê? Você não tem tempo para você, para fazer isso daí? Acha que é bobeira, que isso não leva a lugar nenhum? Continue ingrato. A sua vida vai continuar do jeito que ela está, ou vai piorar, né? Porque quando a gente não faz nada para melhorar, ela não fica igual, ela vai piorando. A tendência para baixo é sempre maior, né? As águas descem montanha, elas não sobem montanha. E a escolha é sua. E na vida, primeiro a gente escolhe e depois a gente colhe, ok? Bom, eu espero ter te ajudado de alguma maneira com esse vídeo, ter te despertado, ter feito você pensar, porque o intuito é esse. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, mais felizes, nas 7 áreas de suas vidas, com prosperidade, felicidade, casamento pleno e relacionamentos felizes e assim por diante, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim, teu gostei ajuda o canal e o vídeo a chegarem mais longe também. Bota nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Você tinha essas 5 atitudes e não tem mais? Você ainda pratica isso? A sua vida fica ruim assim? O que você pensa sobre isso? Você tem alguma história para nos contar? Conte aí, nós vamos gostar muito de saber. Eu e as quase 1 milhão de pessoas que sempre assistem aqui. Na realidade, tem 730 mil inscritos, mas tem mais de 1.300.000 que assistem, mesmo não sendo inscritos. Nós vamos gostar de saber. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.